Bom dia, meu nome é Maria Tereza e nós vamos começar mais uma videoaula sobre a coluna. Então, aqui, as estruturas ósseas que compõem a coluna. Nós vamos ter a protuberância occipital externa, que vai ser essa elevaçãozinha aqui que a gente vai ter aqui na cabeça. Então, você vai pegar a cabeça, o crânio da pessoa medialmente, deslizar seu dedo, vai cair em cima da protuberância occipital externa. Aí, se a gente vai deslizando o dedo aqui inferiormente, a gente chega no processo transverso de C2. Porque o processo transverso de C1, se vocês forem ver, ele não tem processo transverso, não. Processo espinhoso de C2. Se a gente perceber, o processo espinhoso de C1, ele não existe, tá vendo? Ele é muito pequenininho, não dá pra gente palpar. Então, o processo espinhoso é de C2. Aí nós vamos contando dele, C3, C4, C5, C6 e C7. Esses processos espinhosos são mais difíceis de serem palpados na pessoa, porque tem um ligamento bucal aqui, muito rígido e forte, que atrapalha um pouco essa palpação. Então, quando você coloca a pessoa deitada, fica mais fácil de palpar. Mas mesmo assim, as estruturas mais fáceis de serem palpadas na região cervical é o processo espinhoso de C2, que é logo abaixo da protuberância occipital externa, e o processo espinhoso de C7. Continuando, a gente vai T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Para não ficar chato, a gente ficar colocando processo espinhoso com processo espinhoso, a gente tem algumas referências aqui que a gente pode na coluna. Então, por exemplo, o ângulo superior da escápula, tá vendo? O ângulo superior da escápula, ele está mais ou menos a nível de T2, tá vendo? O ângulo superior da escápula mais ou menos a nível de T2. A espinha da escápula, que é essa estrutura aqui, ela está mais ou menos a nível de T3. A borda inferior da escápula, ela está mais ou menos a nível de T8. Então, isso são algumas referências que a gente pode usar muito na clínica, que facilita a palpação. Você não tem que ficar contando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E aí, a gente também tem algumas estruturas aqui anteriormente que vão servir como referência para a gente. Então, aqui, a incisura jugular, ela vai estar, se a gente dar a volta aqui, ela vai estar mais ou menos a nível de T2. O ângulo external, que é essa elevação aqui, se a gente vem aqui, ele está mais ou menos a nível de T3. E o processo tifoide está aqui, se a gente vem aqui, ele está mais ou menos a nível de T9. Então, são algumas referências boas para a gente usar na hora da palpação. Então, gente, aqui também saindo da protuberância occipital externa, a gente vai, se a gente precisar o dedo aqui lateralmente e inferiormente, a gente chega no processo mastóide, que é essa estrutura aqui. Esse processo mastóide, tá vendo que ele é dessa maneira porque tem um músculo inserido aqui, o esternocleidomastoide. Então, aqui nós vamos ter o processo transverso. Então, se você pega o processo mastóide aqui e desliza seu dedo inferiormente, a gente tem o processo transverso de C1, que é bem mais evidente do que os outros processos transversos, e ele consegue ser palpado. Outro, então, a gente já falou das referências que nós vamos ter aqui nessa parte, tanto a escápula quanto o externo, nos dá referência sobre qual processo espinhoso das vértebras torácicas nós vamos estar. Nós vamos ter também outras referências aqui nessa parte sacral, nessa parte aqui da pelve. Então, a gente tem a espinha ilíaca póstero superior, que nas mulheres dá até pra ver que forma aquela saboneteira, que são aqueles furinhos que a mulher tem nas costas. Então, é formado por por essas estruturas aqui, que são as espinhas ilíacas pósteros superiores. Se a gente pega as espinhas ilíacas pósteros superiores, desliza o dedo medialmente, elas vão estar mais ou menos na altura da segunda vértebra sacral. Que aqui na região sacral, vocês conseguem ver que as vértebras são todas fundidas. Então, S1, S2, S3, S4 e S5. Elas são fundidas. Então, a gente chama como elas se fundem aqui todas, a gente chama essa parte aqui de crista sacral mediana, que é onde se fundem as vértebras sacrais e a gente consegue palpá-las aqui na pessoa. Então, só relembrando, aqui na espinha ilíaca póstero superior, na altura delas, nós temos o segundo processo espinhoso da vértebra sacral. Aí, algumas outras estruturas que nós vamos ter aqui, que não será palpável, serão as articulações facetárias e os processos transversos.
Então, o que são? As articulações facetárias são essas articulações aqui, entre a faceta superior, entre a faceta inferior da vértebra superior e a faceta superior da vértebra inferior, formando as articulações facetárias, zigoapofisárias ou apofisárias. E aí elas vão estar mais ou menos a um dedo do processo espinhoso. Então nós temos o processo espinhoso, a um dedo do processo espinhoso nós vamos ter essas articulações. Não tem como palpar, a gente só estima. E aí do lado delas nós temos o processo transverso das vértebras, que vão estar mais ou menos a 2 dedos do processo espinhoso. Então a gente também não consegue palpar, mas a gente consegue estimar onde mais ou menos estão esses processos transversos aqui. Então agora, gente, nós vamos fazer a palpação na pessoa mesmo. E aí, para fazer a palpação, principalmente das estruturas que estão aqui na região cervical, é melhor você deitar a pessoa de decúbito dorsal, ou seja, de supino, para relaxar o ligamento nucal que está nessa área, que está muito tenso quando a gente está em pé. Mas aqui, para ficar didático, para a gente poder mostrar aqui a estrutura e no esqueleto, nós vamos mostrar aqui em pé. Então, a nossa primeira estrutura é a protuberância orbital externa, que está ali no esqueleto. Então, a gente vai pegar o dedo aqui e deslizar inferiormente. Nós vamos ver uma angulação, protuberância orbital externa. Descendo o nosso dedo da protuberância orbital externa, nós vamos ver uma primeira estrutura aqui mais durinha, que é o processo espinhoso de C2. E aí, o processo espinhoso de C2. Aí os outros processos espinhosos são difíceis de serem palpados. Deslizando de C2, processo espinhoso de C2, a gente chega no processo, uma estrutura bem exuberante, bem evidente aqui. Aí você coloca o seu dedo aqui, que pode ser ou o processo espinhoso de C7 ou de T1. O que a gente faz? A gente pega o dedo, coloca o dedo sobre uma estrutura e aqui a gente sente outra estrutura também. Uma estrutura aqui, um processo espinhoso e outro processo espinhoso. Para a gente diferenciar qual que é C7 e qual que não é, a gente pede para você fazer uma flexão de cabeça. Então faz a flexão e extensão de leve para mim. Flexão, extensão, isso. Flexão, extensão. Então duas estruturas estão bem aqui perto. Essa estrutura que está no meu dedão de cima, eu sinto que quando ele faz a extensão da cabeça, a gente sente que ela desaparece do nosso dedo. Então, o processo espinhoso C7. E esse que está aqui embaixo, que durante a flexão e a extensão permanece aqui sobre o meu dedo, é o processo espinhoso de T1. E aí, a gente deslizando aqui o dedo lateralmente, nós vamos ter a estrutura que é o processo mastoide, que é onde sai também o músculo esternocleidomastoide. Então aqui, desliza o dedo lateralmente inferior à protuberância orbital externa, a gente chega aqui no processo mastoide. Aí, o processo transverso de C7, de C1, a gente tem o processo mastóide aqui, a gente desliza o dedo um pouco aqui inferiormente, e aqui a palpação um pouco mais dolorosa. E a gente chega aqui no processo transverso de C1. Bem aqui. Então, tá vendo que ele é bem perto do processo mastóide? Só deslizar o dedo inferiormente, que a gente chega no processo transverso de C1. Logo, repetindo que melhor fazer essa palpação deitado, nós estamos fazendo aqui mesmo para poder visualizar, vocês visualizarem e visualizar também no esqueleto. Aqui agora eu vou falar dos processos espinhosos das vértebras torácicas. Então aqui, ao nível do ângulo superior da escápula, nós vamos ter T2. Aí a gente acha a espinha da escápula, mais ou menos ao nível da espinha da escápula, a gente vai ter T3. E aí, no ângulo inferior da escápula, a gente vai ter T8. O ângulo external, que a gente vira aqui, nível de T4, mais ou menos. E o processo tifoide, que a gente aperta aqui, dói um pouquinho, está mais ou menos ao nível de T9. Então, são algumas estruturas que nos auxiliam na hora da palpação dos processos espinhosos. Aí nós vamos ter também a borda costal inferior, aqui, ela está mais ou menos ao nível de L2. Então a borda costal inferior, mais ou menos ao nível de L2. E a crista ilíaca, que é essa parte aqui, ela está mais ou menos ao nível de L4, L5.
Aí, então aqui, só para nessa outra visão, a borda costal inferior, ela está mais ou menos ao nível de L2, e a crista ilíaca, mais ou menos ao nível de L4, L5. Aí aqui nós vamos ter, nós vamos ter a espinha ilíaca póstero superior. Mais embaixo. Aqui é a espinha ilíaca póstero superior. Dão esses buraquinhos aqui na pessoa, que a gente chama até de saboneteira. E aí, ao nível da espinha ilíaca póstero superior, a gente desliza o dedo, nós vamos estar mais ou menos ao nível da segunda vértebra sacral. Agora, as articulações facetais. Então, a gente estimou mais ou menos onde que está, vou pegar aqui que está mais fácil, onde que está o processo espinhoso, a mais ou menos 1 centímetro do processo espinhoso, nós vamos ter as articulações facetais. E a 2 dedos dos processos espinhosos, nós vamos ter o processo transverso das vértebras. Em toda a coluna, nós vamos ter essa referência. E, por fim, nós vamos ter os músculos eretores da espinha, que vão ser esses músculos que vão sair desde essa parte aqui mais sacral até, alguns vão até a cabeça, outros param aqui no tórax. E eles são formados pelo ilho costal, longuíssimo e espinhal, nessa ordem, de lateral para medial. E aí é mais fácil a gente fazer a palpação deles com a pessoa deitada e a pessoa faz uma extensão de tronco e a gente consegue ver eles bem evidente aqui. Então, os músculos eretores da espinha são esses músculos que vão sair aqui desde essa parte mais sacral e vão até a cabeça, alguns param no tórax. Então, em ordem de lateral para medial, a gente tem o ilho costal, o longuíssimo e o espinhal. Então, para a gente ver esses músculos eles estão tampados por quê? Aqui nós temos o trapézio e aqui a gente tem o laticínio do dorso, toda essa estrutura aqui do tórax. Então, a gente não consegue palpar diretamente os eretores da espinha, mas quando a gente pede a pessoa fazer uma extensão do tronco, a gente consegue ver toda essa extensão deles aqui, ó. Faz de novo para mim, por favor. E aí eles se inserindo aqui, o tendão comum deles aqui e o ventre deles bem evidente aqui.